senhor faz essa fala, um tom de crítica ao governo de esquerda. O MBL, ele surgiu tendo um combate ao governo de esquerda, depois ajudou a eleger o governo de Bolsonaro e também rompeu com o governo de Bolsonaro. Qual é a convicção do Missão que não muda? O que ficou daquela estrutura original, deputado? Bom, nós continuamos tendo no PT os nossos arqui-inimigos, né? O PT tentou nos destruir, né? A Dilma colocou o Eduardo Cardoso para fazer um dossiê contra mim, para me investigar quando eu tinha 19 anos de idade, para tentar encontrar podres contra mim e descredibilizar as manifestações pelo impeachment, né? Então nós temos uma rivalidade histórica com o PT que não vai deixar de existir, não só por causa da divergência de visão de mundo, que a gente acha de um esquerdismo retrógrado e fracassado que o PT defende, mas ao mesmo tempo por uma diferença de caráter, né? Nós nunca perseguimos, né, com a máquina do Estado adversários políticos, nós nunca nos envolvemos em nenhum escândalo de corrupção, nem nunca nos envolveremos, muito diferente do PT. E as nossas convicções programáticas no campo da direita permanecem as mesmas. O que mudou foi Jair Bolsonaro, que na campanha e antes da campanha falava uma coisa, depois fez outra. Ele indicou um petista, um amigo íntimo de José Dirceu, para a Procuradoria-Geral da República. Esse Procurador-Geral da República tentou me prender, não uma, mas 2 vezes, com investigações infundadas que no final das contas terminaram arquivadas. Da mesma maneira, ele acabou com a Operação Lava Jato e disse isso orgulhosamente, com a indicação desse Procurador-Geral da República. Procurador que foi omisso durante todos os abusos do Supremo que Jair Bolsonaro dizia denunciar. Da mesma maneira como ele nomeia Cássio Nunes também, que votou a favor em diversas ocasiões, né, um ministro do Supremo indicado pelo Bolsonaro votando a favor de Lula em diversos processos envolvendo a Lava Jato e a elegibilidade do Lula. Então, as nossas crenças, as nossas convicções, é óbvio que tem debates de políticas públicas que não acontecem na maioria esmagadora dos outros partidos, porque eles não ligam para políticas públicas, mas a gente tem mudança de visão em relação ao papel do Estado, em relação à economia, em relação à segurança, tem um aprofundamento de pesquisas e de programa que a gente fez muito no nosso livro amarelo, que é o nosso, né, programa, a gente já lançou os fascículos de discussão, de onde o Brasil veio, onde ele está, onde é que a gente quer chegar, e agora a gente debate a formulação final desse livro amarelo. Claro que existe um debate permanente e mudanças de posição em relação a políticas públicas, mas a nossa essência permanece a mesma desde a nossa fundação, dia 1º de novembro de 2014. Arthur Guimarães. Deputado, o senhor já afirmou em entrevista que rejeita votar tanto em Lula quanto em Flávio Bolsonaro. Eu quero saber, já que o Missão não tem candidato ainda ao governo em São Paulo, se o senhor estaria disposto a já declarar um apoio, possível apoio em segundo turno, a Fernando Haddad ou a Tarcísio de Freitas? Não, mas que candidato que vai disputar a eleição, nem começou a eleição e ele já vai anunciar um apoio para um candidato do segundo turno? Esse é o candidato que está indo para perder. Não é o meu caso. Quem está indo para perder, candidato ao governo de São Paulo, então? Eu já coloquei aqui para você. Oi? O senhor é candidato ao governo de São Paulo, então? Não, eu digo que se eu for, porque você está fazendo uma pergunta hipotética, né? De se eu vou ser candidato ou se eu não vou ser candidato ao governo do Estado, no segundo turno, qual que vai ser meu posicionamento? Primeiro, eu preciso saber se eu sou candidato. E eu sendo candidato, o meu apoio no segundo turno vai ser a mim mesmo. Bom, é isso? Outra pergunta, Arthur? Só para concluir. Quero saber, deputado, qual o cálculo político? Segundo o Datafolha, o senhor tem 5% de intenção de voto para o governo de São Paulo. Qual que é o cálculo político? Quantos pontos o senhor precisa ter para entrar na disputa? Acho que não tem um número exato de intenção de voto, independentemente de instituto de pesquisa, mesmo porque vários deles dão números diferentes, muito diferentes, de acordo com cenários diferentes. Mas o principal cálculo a ser feito é o seguinte: o que é melhor para o nosso projeto de país a ser construído pelo Partido Missão? O que traz mais votos para a nossa chapa de deputado estadual, para a nossa chapa de deputado federal? O que dá mais projeção para o partido? O que faz com que a gente consiga implementar o nosso projeto de país chegando o mais rapidamente possível ao poder? Existe uma competitividade real de eu disputar o governo do Estado? Apesar de ser uma candidatura improvável, toda candidatura contra quem está na máquina é improvável, né? Agora, momentos históricos aconteceram justamente em momentos de improbabilidade, né? E a gente sempre enfrentou, o impeachment era improvável, a gente conseguiu fazer.
O nosso partido político era improvável, a gente conseguiu fazer. Então eu sei que se eu disputar o governo de São Paulo, eu estou indo para uma disputa muito difícil, isso é óbvio, qualquer um sabe, não precisa acompanhar a política para isso. Tem uma pessoa na cadeira, essa pessoa que está na cadeira faz parte da direita, que é um campo ideológico do qual eu disputo, e ele possui muito mais visibilidade e está com a máquina na mão, muito diferente da minha situação. Vai disputar por um partido muito maior, com uma coligação muito maior, apoio do Kassab, por aí vai. Agora, se tiver uma competitividade, ainda que pequena, se for bom para as nossas chapas, se for bom para o nosso pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, eu disputo o governo do Estado. O senhor já se viu sentado na cadeira? Já se viu como eleito? O que fazer em São Paulo? Eu vou dividir sua pergunta em 2 pontos. Eu prefiro não me ver sentado na cadeira porque da última vez que alguém fez uma graça dessas, perdeu uma eleição ganha, que foi o Fernando Henrique Cardoso, salvo engano, para a prefeitura de São Paulo. Não me lembro se foi o Fernando Henrique ou se foi o Jânio agora, que antecipou ali a sua vitória na eleição. Fernando Henrique contra o Jânio. Acho que foi o Fernando Henrique contra o Jânio, né? E então, não imagino e não me imaginarei. Agora, em estando no governo do Estado de São Paulo, primeiro, eu acho que tem uma divergência fundamental entre mim e o governador Tarcísio de Freitas na coragem de enfrentar privilégios do Ministério Público e do Judiciário. Todas as vezes que o Judiciário e o Ministério Público paulista enviaram projetos para a Assembleia Legislativa de aumento de penduricário, de aumento de supersalário, todas as vezes o governador apoiou. Tanto que essa foi a razão pela qual o nosso deputado estadual, Guto Zacarias, ele deixou a vice-liderança do governo Tarcísio, porque ele falou, olha, eu sempre me posicionei contra, mesmo sendo vice-líder do governo. Só que todas as vezes vocês vêm me pedir apoio, né? Ou vêm me pedir para não me manifestar, vêm me pedir para não falar nada. Eu não vou fazer isso. E eu não vou aceitar que vocês continuem me cobrando de uma coisa que eu não acredito, né? Então, essa coragem de enfrentar, né, privilégios na máquina pública, que Tarcísio de Freitas não demonstrou ter no seu governo, eu não vou ter. Outro ponto. Eu sei, conversando com policiais militares, tanto os praças como os oficiais, que Tarcísio de Freitas não permitiu que a polícia militar fizesse todas as operações e toda a limpa no crime organizado e desorganizado que a polícia gostaria de fazer. Se eu ocupar o Palácio dos Bandeirantes, tenho a menor dúvida de que a polícia militar terá a licença de fazer as operações, por mais difíceis que elas sejam, por mais perigosas que elas sejam. A nossa tropa quer trabalhar, a nossa tropa quer, ainda que precise trocar tiro, ainda que precise colocar a sua própria vida em risco, se for para matar lideranças do crime organizado, eu sei que a nossa tropa está aí, porque eu escuto dela, ela está disposta a realizar essas operações. Se um dia eu for governador, sem dúvida nenhuma, ela terá licença para levar essas operações em frente. Então, existe algum interesse de blindagem do governo de São Paulo contra algumas operações? Eu acho que é blindagem, eu acho que é falta de coragem mesmo. Eu acho que é medo do governador. Do governador de sofrer críticas por parte da imprensa, por parte de ONGs de direitos humanos, por parte de partidos de esquerda. O governador tem muito medo, né, de receber essas críticas, que eu não tenho nenhum receio, estou muito acostumado desde a época do impeachment, quando não tinha mandato, até agora. Eu acho que se existe um consenso até com os meus adversários, é que eu não tenho receio de ingressar em polêmicas, eu não tenho receio de levar rejeição por aquilo que eu acredito, de perder votos, de perder apoio, de ser atacado. O que me importa é, primeiro, transformar o Brasil num país sério, e isso inclui, evidentemente, o Estado de São Paulo, e deixar o meu legado histórico, e o legado histórico não se importa com as críticas efêmeras que podem acontecer. Então, existe esse aspecto de divergência e também de valorização, né? Eu acho que precisa ser dito. O governo Tarcísio promoveu uma valorização das carreiras policiais, da polícia científica, da polícia civil, da polícia militar, que nunca entregou, né? A Fazenda do governo do Estado de São Paulo sempre represou recursos para a segurança pública. Então, assim, eu faria um governo muito diferente, apesar de, para um eleitor desavisado, que não acompanha muito política, que não entende muito a diferença entre as direitas, parecer que eu sou muito parecido com o Tarcísio, nós temos divergências fundamentais. A gente segue girando aqui os nossos convidados. A pergunta do Matheus Dias. Deputado, vou tomar liberdade para voltar um pouquinho na questão da mudança partidária, mas não apenas no partido que o senhor está agora, mas no partido que o senhor estava. Hoje, o deputado Mendonça Filho, ele pediu, né, fez um pedido para que haja, então, a separação do União Brasil e do PP, junção essa que ele acredita que não deu certo.
Nem Antônio Rueda, nem Ciro Nogueira se posicionaram sobre isso, mas o senhor que estava lá dentro consegue dizer, há um entrave, há essa rusga entre os dois partidos? Existe, né? Porque existe digamos assim, um conflito entre chapas, né? Em alguns estados o PP é mais forte, em alguns estados a União é mais forte e sempre a ala que sai prejudicada nessas chapas, ela vai brigar, né? Isso é natural e ainda mais em dois partidos que não têm ideologia, que não têm projeto próprio, né? Veja, qualquer partido que quer implementar a sua ideologia, que quer implementar o seu programa, tem candidatos a eleições majoritárias. Quem é o candidato quadro próprio do PP à presidência da República? Quem foi durante os últimos anos? Ninguém. Quem foi o do União? Ninguém. Agora, o deputado Mendonça Filho, ele tem um ponto que ele levanta que eu concordo plenamente. Primeiro, de ser um erro a fusão do DEM com o PSL e formar a União Brasil. Depois, um erro também do PP com a União. Por quê? Porque o deputado Mendonça, ele tem uma trajetória de coerência de oposição, né? O DEM e o deputado Mendonça Filho e o PFL nunca foram base do governo PT. O PP já foi, deputados do PSL já foram. O Mendonça tem uma história que é incompatível com isso, então eu também entendo da perspectiva ideológica dele do porquê que ele é contra. Agora, não me cabe mais, aliás, nunca me coube, porque eu sempre fui uma figura independente dentro do União, falar sobre federação, não federação, fusão, não fusão. Eu sempre votei como quis contra o partido, discursei como quis, inclusive contra o partido. Então, eles que se resolvam. A gente segue aqui girando. Eu quero só fazer um foco para uma outra área que o senhor também tem acompanhado muito, deputado, que é a CPMI do INSS, chegando ao fim agora no dia 26 de março. O senhor ainda como suplente tem atuado muito lá dentro dessa investigação que agora começa a ganhar um espaço, a história também do Banco Master. Chegando na reta final, a CPMI atingiu o seu objetivo? Olha, acho que primeiro, em relação ao INSS, nós prendemos o principal elo desse escândalo, que é o Careca, né? E tudo indica que por causa dessa prisão e dele não aguentar mais essa prisão, ele também não aguentar o fato de que a gente foi para cima da lavagem de dinheiro promovida pela sua esposa e pelo seu filho, ele negocia essa delação premiada, né? Ao mesmo tempo, acho que a gente deu respaldo e força para a Polícia Federal e para cima de um escândalo cheio de interesses políticos, né? O senador Everton Rocha, do PT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, foi o primeiro citado nas investigações, inclusive foi um furo da Jovem Pan que eu repliquei e que fui processado no Supremo Tribunal Federal por isso, né? Era uma reportagem que eu fiz o levantamento, então era nossa a reportagem. Eu me lembro, eu vi o seu rosto, inclusive, por ter visto a sua reportagem, que me pediram minha prisão no Supremo, mas não é culpa sua, é culpa do senador Everton. O meu caso está em julgamento agora no plenário, em julgamento virtual. Ele é um senador poderoso, né? Articulado no Maranhão, comprou uma fazenda de 15 milhões de reais incompatível com seu patrimônio, saiu agora recentemente notícia de que a dona do jatinho que ele usa recebeu R$1 milhão do Careca, de que o Careca pagava a manutenção do seu jatinho. Então, ele é um sujeito influente no Senado e que estava utilizando ali as suas forças para tentar frear os avanços da investigação. A CPMI, e aí no caso específico do senador Everton Rocha, eu preciso ressaltar o meu papel em expor essa questão e permitir que o senador estivesse nessa posição de fragilidade que ele está agora em relação às investigações. Então, acho que, primeiro, eu preciso parabenizar o trabalho, especialmente do relator, o deputado Alfredo Gaspar, que fez, de fato, assim, com a sua experiência de Ministério Público, de promotor de justiça, um trabalho excelente em levantar os principais envolvidos, em pedir as quebras corretas, em pedir as convocações corretas e de prender o principal elo, porque o Careca está para o escândalo do INSS o que o Alberto Youssef estava para o Petrolão. Quando o Youssef abriu a boca, delatou o Lula, delatou a Dilma, aí caiu a República. Na época, os principais atores políticos do Brasil, né, foram citados, tiveram quebras, busca e apreensão, muitos deles foram presos. Da mesma maneira, eu acho que o principal elo nós conseguimos prender e esse principal elo que vai abrir a boca em relação ao núcleo político. Agora a gente entra nesse final em expor uma coisa muito importante, que são os ministros do Supremo e a elite do Planalto e também do Congresso Nacional envolvida no escândalo do Banco Master. Nessa semana eu devo entrar, ainda não entrei, na sala cofre com todos os dados do celular do Vorcaro. A gente só teve acesso a 0,25%,
que eu fiquei até a madrugada analisando e que já foram suficientes para a gente ver da relação próxima do Vorcaro com o senador Ciro Nogueira e com o ministro Alexandre de Moraes, especialmente, os dois são os mais citados ali nas mensagens. Imagino o que deve ter em todo o resto, né, do celular do Vorcaro. Inclusive, li a notícia recentemente de que certas imagens, digamos assim, proibidas, para mim, o que eu quero saber são relações promíscuas de outra natureza, no sentido figurado, no sentido de corrupção de colarinho branco e não no sentido literal. Esse escândalo já é muito maior do que os anteriores que já assistimos na República? Esse é um escândalo, o do Banco Master, você diz, do INSS? Ambos, né? Um ligado ao outro. Eu acho que o do Banco Master tem o potencial para ser um dos maiores, até pela quantidade de dinheiro que envolve. A gente está falando de pelo menos o que se sabe até agora, entre 50 e 60 bilhões de reais. Só o fato dele gastar num final de semana 200 milhões de reais já mostra um pouco do dinheiro infinito que ele tinha e de ter uma relação tão próxima a ponto de dar... Gente, vamos lá. A esposa do Alexandre de Moraes tinha um contrato de 129 milhões de reais, que ele ficou em silêncio durante muito tempo, ela também no final tiveram que admitir porque ficou insustentável, a gente tinha prova demais para eles negarem. Ela recebeu um contrato de 129 milhões que, segundo ela própria, daria ali 3,5 milhões de reais por dia trabalhado. Gente, não existe advogado, não existe ex-ministro do Supremo advogado que receba isso em honorário em nenhuma causa. E outra coisa... Ela disse que recebeu isso também porque ela fez o compliance, ela escreveu o código de ética do Banco Master. Então, primeiro, assim, ela tinha que ter sido demitida. Porque se o compliance que permitiu o maior escândalo do sistema financeiro da história do Brasil foi escrito por ela é a pior advogada do universo, né? Se bobear até mais. Se a gente for além da Via Láctea, não deve encontrar advogado pior do que ela. E aí... Quando você vai ver uma apresentação de PowerPoint, é uma coisa bem patética, assim, o código de ética ali do Banco Master, se foi ela que fez aquilo, assim, precisa se aposentar imediatamente, porque, sem dúvida, ela é dotada, assim, de uma velocidade maior do que a inteligência pode acompanhá-la. E se um banqueiro tinha a capacidade de comprar influências de um ministro do Supremo com mais de 100 milhões de reais por meio da sua mulher... Isso já demonstra que se desenha aí um escândalo maior do que o Petrolão.